gente vai falar sobre família. Ó, que tema bacana, né? E é um tema que todos nós sabemos falar, porque nós vivemos em família, né? Fomos criados dentro de uma família, né? Uns com os pais, outros não, com pais muitas vezes adotados, com pais, né, de sangue, com irmãos, primos, né, família. Então, todos nós temos, de alguma forma, algo a dizer sobre a família. E a ideia é que a gente converse um pouco, troque ideias de família, ok? Para a aula não ficar aquela coisa chata, só eu falando, né? Então, nós estamos na aula 18, hein, gente? Finalzinho do básico, né? Eu dei essa aula na minha turma na terça-feira e eu disse assim, poxa, logo, logo vocês vão deixar de ser nossos alunos para passar a ser os nossos colegas de ULI. Legal, né? A gente já vai ficando meio triste, viu, quando vai chegando no final, né? Que a gente vai exercendo o desapego. Oi? Não, a gente chora também, a gente chora, né? Eu estou mais controlada agora. No início era terrível, agora eu já estou mais, né? Eu preciso evoluir, né? Bom, então, o nosso objetivo geral da aula hoje, ao falarmos sobre família, é a percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. E a gente vai discutir bastante o quanto esse núcleo familiar, o quanto esses valores, esses ensinamentos, né, são pilares para que a gente atue na sociedade que a gente vive. Então, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da própria sociedade, porque a sociedade, quem é a sociedade? Quem é a sociedade? Somos nós, não é? Então, a melhoria individual de cada um de nós vai refletir no todo, que é a sociedade, né, onde a gente está inserido. Então, porque, às vezes, a gente fala esta sociedade, como se a gente não fizesse parte dela, né? Faz crítica, mas essa sociedade, né, é violenta, mas eu estou inserida dentro dessa sociedade, eu não estou não estou a parte dela, né? Eu faço parte dela. E nossos objetivos específicos é mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade e mostrar que o parente problema, aquele que, porventura, tenhamos em casa, é fruto do nosso próprio passado, de cuja responsabilidade não podemos nos ausentar. Então, entender a família, a gente vai ver aqui, que é o grande laboratório para o espírito, né? É o grande local de aprendizado, é a primeira escola em que o espírito, né, se encontra para o seu aprendizado. E nessa família nós vamos ter vários encontros, né, dos mais variados, né, de pessoas, espíritos afins, ligados a gente de alguma forma, seja porque a gente ainda não resolveu algumas pendências, né, alguns probleminhas gerados lá atrás, como também pelos laços de amor, de carinho, de afeto. Então, e por que isso acontece isso? Poxa, por que colocar dentro da família alguém, por exemplo, que em outra reencarnação e outras reencarnações foi uma pessoa que me prejudicou muito, foi uma pessoa que me trouxe dor, ou eu, né, promovi isso para ela? Porque é na família que nós temos os laços de sangue, de amor, é onde é o local mais propício a gente vencer e romper determinados conceitos, determinados sentimentos, né? Porque a gente está envolvido ali, de qualquer forma, pelos laços de amor. Tânia, é sempre possível isso? A gente dá conta disso? Às vezes, não. E a gente vê, muitas vezes, pessoas que reencarnam na mesma família e que não conseguem conviver. Alguns vão embora logo muito cedo, às vezes existe uma discórdia muito grande, né? Às vezes até algo muito mais grave. É possível? É possível, né? E se não der conta, não tem problema, em algum momento a gente vai ter que dar conta, né? Ou seja, com aquela pessoa, ou não, mas aquele aprendizado,
daquilo que você vivenciou com essa pessoa e não conseguiu entender, absorver, aprender, você vai ter de alguma forma, né? Porque não necessariamente os nossos desafetos precisam reencarnar juntos, né? A gente pode ter aprendizados de outra forma com outras pessoas, certo? Gente, vamos combinar quando vocês quiserem perguntar, fazer colocações a qualquer momento, levanta a mão, viu? À vontade. Aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou começar perguntando hoje. Hoje quem quer perguntar sou eu. Eu vou querer que vocês me digam com uma palavra o que é família para você. Quem começa? Aprendizado. Comunhão. Comunhão. A minha base. Base. Acolhimento. O que mais? Proteção. E aí? Vida. É vida mesmo, né? A gente chega através da família, né? Se não fossem nossos pais, se não fossem... Independente de qual é a nossa relação, o simples fato de estarmos aqui é porque eles nos receberam. Então, isso já por si só vale muito, né? Nós estamos aqui por isso. Então, se a gente parar para pensar em família, a família sempre nos remete a isso, a amor, a proteção, a cuidado, a carinho, pilares da vida da gente, tantas coisas, né, que o lar, né, a família nos traz. E agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Na forma de uma metáfora, como você simbolizaria a sua família? Vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui de um aluno que foi muito legal uns semestres atrás. A minha família assim é uma canoa furada no meio do oceano, cada um tentando tirar água para ver se a gente não se afoga. Gente, eu olhei para ele assim, sério? Ele disse, sério. Para outro, é um jardim de muitas flores, muitas cores, mas também com alguns espinhos. Isso é uma metáfora. E aí, quem arrisca uma metáfora? Terça-feira o pessoal foi criativo, viu? Ninguém? Ah. Basta primeiro. Uma parede branca. Uma parede branca. Certo. Você quer dizer que é uma parede que você pode pintar na cor que você quiser? Ou é um quadro como se fosse uma tela em branco que está se construindo, é isso? Não? Tá. Uma tela em branco, uma parede em branco. Mais alguém? Não? Está pensando? É difícil, né, fazer essas metáforas. Terça-feira até achei que o pessoal foi bem, né? Acho que teve umas 5, 6 metáforas assim, bem legais. Só um pouquinho. Eu vejo representando como um sol, que às vezes brilha, às vezes está se escondendo, às vezes se põe, às vezes aparece e brilha. Legal, gostei, né? Por que isso? Por causa da diversidade, né? Porque mesmo nascendo na mesma família, tendo o mesmo pai, tendo a mesma mãe, somos espíritos diferentes. Somos pessoas diferentes, com histórias diferentes. Então, não dá para ser tudo igualzinho na família, né? Não dá. Imagina se todo mundo fosse padrãozinho. Acho que até ia ser meio chato, né? Por quê? Porque a gente também aprende no embate. A gente aprende na diferença. Como é que eu posso ter referência se todo mundo é igualzinho? Nunca, não vou falar metáfora, não. Estou pensando Deixa eu te ainda. ajudar aqui. Foi a terceira na equipe. É. A quarta na equipe. E quando você fala família, aí eu fico pensando, porque em um dos materiais que enviaram para a gente estudar, teve a aula com o Fernando. Sim. Aí ele comenta sobre a família. Se você tem um relacionamento já, um marido, no caso, uma filha, é a sua família atual.
E caso você não tenha, a sua família, seus pais, sua mãe. Aí você falou família, eu fiquei, minha família é dos meus pais, minha família... A gente vai ver essa questão da família, né? A minha família. Quem é a minha família nesse momento? Né? A gente vai, uns slidezinhos à frente, que a gente vai falar sobre isso. Mas seja de que forma for, ou seja a canoa furada, ou seja o sol, ou seja a parede em branco, né? A família é uma vamos dizer, é um grupo de pessoas que estão ali juntos, unidos por um propósito, não é à toa. Ninguém cai de paraquedas na família. Chico Xavier diz que tem até uma citação, mas não está nessa aula, acho que eu coloquei outra, que ele diz que você está exatamente na família, né, que você necessita estar, porque é seu aprendizado. Então, aquele parente problema que você tem, né, aquele irmão, às vezes, que te traz dificuldade, que lhe irrita, né, todas essas diferenças têm a ver com você também. Tem a ver com a sua necessidade de aprendizado. Como é que a gente consegue compreender isso? Se a gente ampliar um pouquinho a consciência da gente e começar a pensar e olhar como espírito. Pensar que aquela pessoa trouxe uma história já de muitas encarnações, né? Que muitas vezes aquela dificuldade dela é resultado de experiências que ela teve lá atrás e que não foram experiências boas. Seja com você ou não, mas que ela teve uma vida que às vezes traz um sofrimento. Então, olhar para essa pessoa não como um problema, mas entender o que eu, enquanto membro dessa família, posso contribuir para ajudar esta pessoa. Então, normalmente, para a gente, no nosso dia a dia, isso não é maldade, não. Eu digo assim, a gente entra, sai em casa, vai, trabalha, estuda, corre, tem que ganhar dinheiro, tem que botar comida na mesa, né? Quer ter o direito de se divertir um pouquinho. A gente está nessa dinâmica tão profunda que a gente acaba deixando um pouquinho de lado essas questões, porque é mais fácil, às vezes, para a gente. Às vezes, é mais fácil a gente ignorar o problema do que olhar para ele e tentar entender, né? Não digo nem resolver, porque a resolução do problema do outro nunca é com a gente, é com o outro. Mas, pelo menos, entender o que passa ali, o que ocorre aí. Certo? Então, hoje a gente vai falar bastante da família e vai trazer muito essa reflexão para a gente. Né? Mais do que analisar ou pensar na sua família, pensar em você atuando nessa família. Qual é o seu papel na sua família? Será que eu estou exercendo o meu papel de forma correta? Né? Será que eu não estou querendo, muitas vezes, tomar o espaço de alguém, o papel de alguém, né, diante da família? Então, vamos pensar em nós na família. A gente vai descobrir que aqui na ULI, vocês vão ver aí na jornada de vocês, que tudo a gente acaba trazendo para a gente. Né? A responsabilidade, não é culpa, nada disso, apenas a responsabilidade por tudo. Né? Onde a gente está inserido, a nossa atuação. Eu vou pegar aqui alguns conceitos aqui de família, só para a gente ir conversando e amarrando. É uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns. Quando a gente vê essa frase, remete ao quê? Alguma coisa aqui da família que estavam falando. Remete ao quê? Quando eu digo que é uma organização de espíritos, nós somos espíritos, né? Concordam? A primeira coisa que a Adenauer fala na aula, no primeiro dia de aula, acho que vocês viram, né? Que nós somos espíritos, né? Que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. A diferença é que hoje eu habito um corpo, né? E utilizo de um corpo de carne. Né? Estou encarnada. Como em algum momento eu estarei desencarnada. E nesse trânsito entre essa dimensão, né, material e a dimensão espiritual, né, nossas idas e vindas, nós temos as nossas relações, que a gente já estudou aqui, que não cessam, deixam de existir porque eu desencarnei. Eu vou deixar pessoas aqui, parentes,
pessoas queridas, pessoas que têm afinidade comigo, desencarnam, mas eu tenho uma série de pessoas também, né, me esperando, né, que têm afinidade, parentes que eu já fui, porque são tantas encarnações, quantos parentes, né, quantas mães eu já tive, quantos pais, quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos. Né? São todos, fazem parte também da minha família. Estão ligados a mim ainda. Então, a gente amplia um pouquinho para a gente pensar que a família vai muito além desse nosso núcleo que a gente entende hoje como família. Certo? Aí, pensando espiritualmente, a nossa família é muito ampla. Adenauer nos fala que representa a possibilidade de fixação de vínculos. Não, peraí, deixa eu me confundir. A família, ela representa, então, a possibilidade da fixação de vínculos afetivos e da aprendizagem do amor. Né? Então, quanto mais a estrutura familiar por si só, né? Não diz assim, a mãe ama um filho incondicionalmente, né? Independente do que ele faça. Né? Então, é comum você ver presidiários, a mãe visitando, né? Ali o filho não deixa, e, para ela, aquele filho não é o assassino que fala, não é o ladrão que fala, é o filho, porque o vínculo de amor dela é muito maior do que ela pode admitir o que o filho é capaz de fazer. Né? Quantas vezes a gente vê isso? Né? E a mãe está ali sempre. Então, são esses vínculos, são esses laços que possibilitam, muitas vezes, que um desafeto chegue e consiga, né? A gente consiga aí, resolver algumas pendengas. Né? Então, é essa possibilidade a família. A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui, na terra e no além, uns na carne e outros em espírito. Isso é de Hermínio de Miranda, simples, falando exatamente isso, né? Que eu tenho os meus parentes lá que estão desencarnados, como eu tenho meus parentes aqui encarnados, ora eu vou estar lá com eles, ora nós estaremos aqui juntos encarnados, ora um vai estar lá, outro vai estar cá, mas a gente sempre vai ter essa relação, até porque nós, médiuns, que todos somos médiuns, temos, sim, constantemente, mesmo sem perceber, essa ligação com a outra dimensão. O tempo inteiro a gente vai fazendo as nossas conexões. O tempo inteiro essas pessoas podem estar próximos a nós, né? De uma certa forma nos auxiliando, nos intuindo, né? Sobre algumas situações da vida da gente, ajudando, nos auxiliando no nosso aprendizado. Então, a gente está sempre em contato. Fora que, quando a gente desdobra, né, em sonho, a gente também tem esse contato. E, muitas vezes, tem um contato com essas pessoas também. Certo? E é aqui que Adenauer nos diz que a união de pelo menos 2 pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas é uma família. Pronto, aí já se formou uma família. Ok? E vamos falar um pouquinho da família na visão espírita. O que é a família? O que consiste essa família? Reprodução biológica. É necessário, né? Para que a gente encarne nesse orbe, nesse planeta. A gente já viu isso, né? Na lei de reprodução. Você precisa gerar corpos. Né? Nós geramos os nossos corpos para que nós possamos retornar à Terra. E, para isso, normalmente, não estou dizendo que é sempre, a gente sabe que já não é assim, existe o núcleo familiar, é o mais propício para isso, pela própria estrutura que ele deveria ofertar. Não é que é sempre assim também, a gente sabe que não. Então, a reprodução biológica é um dos fatores. Transmissão de culturas e valores.
No momento que meu pai e minha mãe, né, resolveram casar, ela trouxe uma bagagem dela, de valores que ela adquiriu lá com a família dela, a cultura dela, a forma dela pensar, e juntou com meu pai, que também trouxe outros valores, outras culturas, outra forma de pensar. E juntos, eles formaram seus próprios valores. E esses valores eles estão transmitindo para os filhos. O que é o bacana disso? Porque esses valores refletem diretamente na sociedade. São esses valores que vão fazer eu atuar de uma forma mais positiva ou não diante das pessoas, diante das situações de vida em convívio. Não é? Então, são esses valores que me dão sustento, são os pilares. Né? E esses valores também são um reflexo da própria evolução da sociedade. Né? Toda vez que a gente fala assim, as gerações mudam, realmente mudam, porque as coisas mudam, nada fica igual, o mundo é movimento, o tempo inteiro é movimento. Lembra que a gente falou nas leis de Deus sobre isso? O universo é um movimento constante, e tudo muda, tudo vai se atualizando. O conhecimento do homem, o conhecimento que eu tenho hoje, não era o conhecimento da minha mãe no mesmo período. A própria sociedade era diferente, a própria estrutura da família era diferente. A própria estrutura da família é diferente. Quando a gente pensa assim, em estrutura tradicional de família, o que a gente pensa? Qual é a estrutura tradicional de uma família? Pai, mãe, filhos, aí os agregados, né, que tem aí primo, prima, né? Essa é a estrutura familiar. A gente pode dizer, a gente vai até ver isso mais à frente, a gente pode dizer que isso ainda permanece? Ainda é a estrutura realmente familiar que a gente vê hoje? Não. Ela é uma das estruturas. Já vem muitas outras, né? Outras formações de família, que a gente vai falar um pouquinho. Certo? Então, é a família que é a primeira escola. A educação base é da família. A educação de saber sentar uma mesa, comer, de ter respeito pelas pessoas, né? De saber qual é a sua vez, o que deve falar, o que não deve falar. A educação base é da família, não é da escola. Eu estava vendo um artigo onde uma pedagoga dizia que o papel da escola era ensinar matemática, física, né? E que essa educação base de saber respeitar o professor, saber respeitar o direito do outro, isso vem da família, é base familiar. Não, pegando esse gancho, que eu sou educadora, né? Parada, quarentena. É mesmo? Mas é exatamente isso que você fala. E tem muitos pais que confundem, que querem que os professores eduquem os filhos. E o quanto é importante saber que vem de casa. O professor é uma consequência, mas vai dar aula, sim. Mas, por exemplo, infantil, trabalha muito o eu. Hoje em dia está mudado, né? Tudo. Sim, ajuda, complementa, mas a educação, todo o ensino é fundamental vir de casa. Né? Então, eu mesma já passei com várias situações de vários pais querendo que a gente educasse. E a gente não pode falar muita coisa, porque hoje em dia o professor não é respeitado como era antigamente. É verdade. Ainda tem isso. Eu, puxando aí, você está falando da infantil, eu puxando na época que eu fiz faculdade de arquitetura, e eu fiz faculdade já mais velha. Né? Já estava casada, com filhos e tudo. Eu sou formada há 15 anos, eu acho, só. E eu me lembro que o meu professor de projeto, né, foi chamado, né, pela coordenadora, na época, do curso de arquitetura, porque um pai tinha ido reclamar sobre a nota que a filha tinha recebido. Aí ele disse que não entendeu. Ele falou que o problema das faculdades particulares, é porque você não tem alunos, você tem clientes. Então, hoje se vai muito nesse comportamento, né? E, às vezes, os pais se acham também no direito de interferirem na educação da escola. Né? Então, ao mesmo tempo em que, muitas vezes, não
deram a educação necessária para que essa criança estivesse inserida nesse contexto com mais tranquilidade, e ainda interferem, né, os valores, né, que vão mudando. Mas é bem isso, eu estava falando de faculdade, eu não estava falando de, imagine, crianças, né? Estou falando de adultos, praticamente, que estão ali. Então, socialização e educação, é importantíssimo essa base, né, essa educação, porque os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para o aprendizado. Se, nesse período, ela não tem o suporte necessário, o equilíbrio necessário, fatalmente ela vai levar isso. Ela vai levar isso para fora, vai expressar isso na sociedade com comportamentos, às vezes, nada adequados, né? Então, é importante isso. Sustentação do equilíbrio da sociedade também vem em função, a família, de novo, é aquilo que a gente está falando. Muitas vezes, o ambiente familiar propicia pessoas em desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vai refletir lá fora, não tem como, né? Lembrando, de novo, que nós somos a sociedade, cada um de nós, individualmente, tá, faz parte desse todo e contribui para o que ela é. Não é? A família é o núcleo básico da sociedade e onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Então, entender essa importância da família, né, não é uma instituição falida, como dizem, não acredito nisso. Ainda conheço famílias muito legais, não são perfeitas. Não existe família perfeita, gente. Porque nós não somos perfeitos, simplesmente por esse fato. Então, como é que a gente vai querer que a família seja perfeita? Somos todos espíritos em aprendizado. Nós vamos ter todas essas nuances da nossa família, como disse o sol dela, que às vezes está brilhando muito, às vezes o sol se esconde, né? Às vezes o sol queima, né? Mas é a família que está ali. Então, qual é o nosso olhar para essas pessoas? Pessoas que vieram com a gente com um propósito de crescer, de aprender juntos, né? Com todas as nossas dificuldades. Eu vou ajudar alguém que tenha mais dificuldade do que eu em determinada situação, e ele vai me ajudar em outra. Por quê? Porque temos habilidades desenvolvidas de formas diferentes. Nós não evoluímos todos da mesma forma em todas as áreas. Então, é essa a diferença, é esse aprendizado, eu aprendo mais aqui, você mais ali, é que vai fazer que a gente estenda a mão um para o outro e cresça juntos. Então, olhar o diferente como aprendizado e não como desafio, não como um obstáculo no caminho. Aí eu vou perguntar, casa ou lar? Qual é a diferença entre casa e lar? Quem me diz aí? Qual a diferença de casa e lar? Eu vou para casa, eu vou para o meu lar, eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Vocês aqui. No meu entendimento, casa é só uma estrutura edificada, né? Uma edificação onde as pessoas vivem, né? E o lar é um ambiente social, é um ambiente onde as pessoas se sentem bem, onde elas são acolhidas, onde, de fato, a família, né, se desenvolve. Então, para mim, lar e casa seria essa diferença. Alguém discorda aqui ou concorda? Aqui. Concordo, só acrescentando lá a afetividade, né? Sim, sim. É bem interessante, é exatamente isso. A casa é o espaço físico onde habita a família. Lá é aquilo que a gente forma pelos nossos laços, né? Lar é aquela energia, né, gerada, movimentada por aquela família, de amor, de afeto, às vezes de desafeto, de confusão, de reconciliação, mas é o lar, é onde eu chego, é onde eu me sinto aconchegado, é onde eu me sinto protegido. Lá é aquele que me recebe, né, que eu chego todo dia em casa e digo, poxa, valeu a pena
todo o meu dia para eu chegar aqui, né? Então, isso é o lar é a sintonia psíquica e espiritual, olha que legal isso aí, entre os membros que o instituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e corações de quem constrói. A gente já viu aqui, né, que nós nos ligamos às pessoas por sintonia, né, por afinidade. O que é essa afinidade? Vamos pegar aqui, não precisa estar desencarnado para a gente passar nisso. Aqui, nós nos relacionamos com pessoas que temos afinidades, concorda? Nosso grupo de amigos são pessoas que têm afinidade com a gente, não pensam igual, mas têm um direcionamento mais ou menos parecido, curtem as mesmas coisas, né? Então, a gente cria ali uma frequência que nos une, né? A nossa vibração bate, né? Vamos dizer assim, bateu o santo, né? Aquela pessoa, aquela energia gostosa que você chega, que você quer estar junto, né? Então, é isso que ele está falando. Da mesma forma, para nós aqui, nosso lar é formado dessa forma, né? Por essa vibração, porque tem a ver com as nossas conexões psíquicas, né? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, tem a ver com quem a gente se afiniza, que atrai. Então, esse lar é mantido justamente por tudo isso. Tanto com as pessoas que estão encarnadas, quanto as desencarnadas que, porventura, estão ali convivendo, que vêm eventualmente, né, que se apresentam ali para até, às vezes, dar uma equilibrada, ou visitar, ou simplesmente matar a saudade, né? A casa é um ambiente físico que abriga a família. Essas duas imagens eu coloquei porque eu acho bem significativo, né? A gente parar para pensar, quando eu digo, vamos trazer para nós a nossa atuação na família. Como será a minha atuação? Será que eu, nesta família, estou me dando uma oportunidade de viver uma experiência afetiva, de tirar o melhor proveito disso, seja na minha relação com os meus pais, com meus avós, com meus filhos, com meus irmãos, ou eu simplesmente estou cumprindo obrigação? Sabe? Eu tenho que fazer mesmo porque é meu filho. Eu preciso fazer isso porque é meu pai. Eu tenho a obrigação de cuidar. Quantas vezes a gente ouve essa palavra obrigação, obrigação, obrigação? De cuidar da minha avó, porque ela é uma senhora já muito velhinha, não tem condições. Mas será que eu estou fazendo isso realmente de uma forma amorosa, carinhosa, ou estou simplesmente cumprindo um papel? Essa é uma pergunta, assim. E aí você olha essa imagem, né? As pessoas não estão nem conversando, cada um no seu mundinho. Qual é a troca aí nesse momento? Né? Como é que é saber como é que foi o dia do filho na escola? Né? O que a esposa está conversando com o marido sobre a experiência no trabalho? Como é que foi seu dia? Cadê? Muitas vezes as pessoas, famílias se isolam, cada um tem uma TV num quarto, chegam, dão boa noite, às vezes nem jantam juntos, né? Nem comem mais juntos, porque eu sou da época que meu pai todo dia ia almoçar em casa. Ele não trabalhava perto, mas era sagrado ele chegar em casa, almoçar com a família, era um ritual para ele, depois ele ia para o trabalho. Hoje a gente não tem mais isso, a dinâmica da nossa vida é diferente, né? Cada um horário, cada um, né, preocupado com alguma coisa, cada um com sua individualidade, e muitas vezes a gente não se perde nessa oportunidade do viver, do sentir a pessoa que está com a gente, de aprender com ela e de ensinar. Então, é bom a gente pensar, estou vivendo uma experiência afetiva ou uma obrigação de convívio? Isso é bom a gente... Que a família é um grande desafio, eu acho que todo mundo meio concorda, né? É um desafio. Eu não sou igual a minha irmã, eu e minha irmã não somos igual ao meu irmão. Aliás, nós somos 3 pessoas bem diferentes. Né? Se pegar, eu sou a mais velha, eu tenho uma irmã no meio e um irmão. 3 personalidades completamente diferentes. Os mesmos pais, estudamos na mesma escola. Né? Então, é desafiador viver. Né? Embora não tenha
eu não tive uma relação conflituosa com os meus irmãos, a não ser as rusgas de criança mesmo, normal, que faz parte do desenvolvimento, mas existem diferenças, embates, às vezes, de pensamento muito diferentes. E tentar entender por que ele pensa dessa forma diferente da minha é o desafio. Mais ainda, é respeitar a forma que ele pensa, um desafio maior ainda. Então, a gente tem vários desafios, né, quando a gente fala em família, né? Mas são desafios necessários para o nosso aprendizado, né? A complexidade da sua família situa-se onde necessita aprender. Então, você está na família certa, no lugar certo. Esse negócio diz assim, erraram, a cegonha me largou na casa errada, né? Eu não faço parte disso, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Tem a ver. Porque se você não tivesse nada a ver, você não estaria ali. Então, se você está na família certa, encarnou no lugar certo. A família que tem a melhor configuração para possibilitar seu desenvolvimento. Então, começa a olhar o que na sua família lhe incomoda, ou naquela pessoa lhe incomoda. Existe uma coisa na psicologia, né, que chama-se projeção, não é não, Aline? Tudo aquilo que você projeta no outro lhe pertence. Então, a gente começa a olhar, eu acho fulano, ciclano, beltrano desta forma, dessa e dessa, acolhe, pega, que te pertence. Está lá, é seu também. Então, é uma oportunidade da gente se ver no outro, viver em família, e viver em sociedade, é essa possibilidade de eu me reconhecer no outro. Alguns dos desafios aí. Compreensão das diferenças, é aquilo que a gente está falando, né? Entender a diferença, por que ele é diferente. Compreender e respeitar isso é importante, né? Dá para receber, quantas vezes a gente tem que ceder, né? Fazer aquelas barganhas em família e aprender que nem tudo é possível o tempo inteiro, que às vezes você tem que ceder para conseguir alguma coisa ali na frente. Então, é um exercício muito bom. Respeito sobre todas as coisas. Respeito pelo direito de pensar diferente, respeito do agir diferente, respeito pelas escolhas da pessoa, respeito. Né? E aí eu incluo relações, muitas vezes, quantas vezes os pais não respeitam as vontades dos filhos. Muitas vezes, na maioria das vezes, é querendo ajudar, mas muitas vezes passam por cima do desejo daquela pessoa que é um espírito, que tem um propósito, que tem um objetivo. Renúncia. Paciência. Essa paciência, o exercício da paciência, não é uma coisa fácil, gente. Para mim, não é fácil. Eu sou uma pessoa impaciente. Eu nunca tive muita paciência, né? Eu sempre fui muito acelerada. E, para mim, tem sido assim, um exercício imenso entender o tempo do outro. O meu tempo não é o tempo do outro. Né? A minha vontade não é a vontade do outro. Por que ele tem que fazer igual a mim, eu tenho que fazer na mesma velocidade que eu, contanto que ele faça e que ele chegue no objetivo? Então, paciência. Paciência é amar para ser amado. Né? Quanto mais, isso é até é a lei do retorno mesmo, né? Quanto mais a sua capacidade de amar, de acolher, de receber a pessoa, mais você vai ser correspondido. Porque não tem, sabe? Tem que ser um espírito em desequilíbrio muito grande, uma pessoa um desequilíbrio muito grande para receber amor e, em algum momento, não ceder com amor. Então, aprender a amar para ser amado. Aprender a se amar para poder amar. Porque eu só consigo dar aquilo que eu tenho, o que eu entendo, o que eu reconheço em mim. Ceder para conquistar. É bem parecido com dar para receber, né? Ceder para conquistar. Então, são alguns dos desafios, né? Alguém mais tem algum outro desafio aí para complementar?
Então, vamos seguindo. E aí a gente vai falar dos tipos de família, que foi... Repete seu nome que eu não gravo. Gisele. Gisele falou que viu o Fernando lá no vídeo falando sobre os tipos de família, né? Qual é a sua família? Quem você acha que é a sua família? Esposo. Sua família é seu esposo e sua filha, ok. Tem meus pais também, mas hoje em dia a gente tem esse convívio, não sei, os dois. Adote uma. Se vai o pai, não vai junto. Esposa e filha. Marido e filha. É. Pronto. Você, o que você acha que é a sua família? Eu acho que é meus pais. Seus pais. Certo. E você? Quem é a sua família? Não. Eu acho que todos que estão no nosso convívio, assim, mais íntimo. Certo. Todos que estão no convívio mais íntimo. Vamos ver ela aqui. Qual é a sua família? Lá em casa são 5, então é eu, meus pais, meus avós. Você, seus pais e seus avós, ok. Mais alguém quer arriscar aí? Quem é a sua família? Será que essa é a família? Que trabalho dá você. Tá ótimo. Bom, encarnado eu e minha filha. Agora, juntando, aí seriam meus pais também. Seus pais também. Bom, vamos ver um pouquinho esse conceito de família, esses tipos de família. Primeiro, nós temos uma família que é a família carnal. A família carnal é essa família aqui, né? Enquanto encarnados, né? Nós temos 2 tipos de família carnal. A original. O que será que é a original? A família dos seus pais. A família do seu pai e de sua mãe. Ok. Mais alguém? Alguém concorda? É isso? Família dos nossos pais? Vamos adotar isso? Perfeito. É a família de meus pais, onde eu aprendi, eles me passaram os seus valores, a sua filosofia, suas ideologias, né? Todo o meu aprendizado foi com os meus pais. Quando a gente não consegue se desvincular da família psicologicamente, né, nós não conseguimos nos emancipar. Então, essa questão do ir, deixar o filho ir, deixar ele tomar o caminho dele, né? E nós existir essa, vamos dizer assim, esse desligamento psíquico para que ele ande, que ele monte a sua vida, que ele faça a sua família, que ele faça as suas conquistas, isso é muito importante. Há um momento em que isso precisa ser feito, para que ele consiga se emancipar, né? Então, essa é a nossa família original. E nós temos uma outra família carnal, que é a família gerada. Qual é a família gerada? Exatamente, a família que eu faço. Essa é a minha família. Né? Meus pais ele tem a família deles, né? Mas a nossa família, vamos dizer agora, nesse momento, sou eu, meu marido, meu filho. Você falou, você, seu marido. Né? Então, essa é a família. Então, a original e a gerada. Claro que tudo é uma grande família, mas eu dizendo assim, em termos de núcleo. Meu pai fez o núcleo dele familiar, né? Nós estamos fazendo o nosso núcleo familiar. Nossos filhos, quando saírem, vão fazer o seu núcleo familiar. Okay. Acho que foi isso que o Fernando estava falando, não foi, no vídeo? Minha família. E aí, aquilo que a gente falou logo no iniciozinho. Juntou você, Gisele, seu marido, nome? Rodrigo. Ele trouxe toda essa filosofia de vida, essas ideologias, esses valores dos pais, né? Acrescidos dos dele, é claro, que ele também foi, né? Você também, e vocês juntos criaram o seu núcleo familiar com seus valores atualizados já,
já de uma sociedade que já está um pouco diferente, já não é a mesma coisa, né? E vão criar seus filhos, certo? Então, a cada nova geração de família, ocorre também um aprimoramento da sociedade, porque a gente vai revendo, vai atualizando isso. A sociedade vai se modificando. E tem uma outra família. Qual é a outra família? A espiritual, certo? O que seria essa família espiritual? Gente, quantas encarnações a gente tem? A gente nem sabe. É aquilo que a gente falou. Quantas vezes a gente já casou, quantas vezes já separou, já teve filhos, já foi marido, já foi esposa. A gente já fez vários. Então, a gente foi, ao longo dessas convivências, acumulando, né, familiares, espíritos afins, que não vão deixar de existir, porque a gente se reencontra em algum momento, né? Então, é a nossa família espiritual, né? De encarnados e desencarnados. Conta também, porque nós também somos espíritos, né? Ligados por laços de afetividade. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala: pois duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. A cada aprendizado nosso, nós vamos nos melhorando, óbvio, né? Vamos nos depurando, vamos adquirindo mais habilidades, né? E vamos melhorando a cada dia, né? Nessas nossas idas e vindas entre o plano espiritual e o plano carnal, a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Isso eu achei bem interessante, que eu estava vendo no Evangelho, né? Uma passagem com Jesus, que tem como título aí que eu coloquei: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem já leu isso? Pois é bem interessante, porque nos remete muito à questão do que é, de fato, uma família, do que Jesus entendia como família. Você lê para mim, que eu estou ficando um pouquinho rouca. Tá bom. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo chegado à casa, reuniu-se nela uma tão grande quantidade de pessoas que nem sequer podiam tomar as suas refeições. Quando os seus parentes souberam disso, vieram para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. Entretanto, chegaram à sua mãe e aos seus irmãos e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. A vossa mãe e os vossos irmãos estão lá fora e vos chamam. Mas ele respondeu-lhes: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando o que estavam sentados à sua volta: Aqui estão, disse, a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evangelho de Marcos 3, 20, 21, 35, 31 a 35, Mateus 12, 46 a 50. Rapidinho. E quando eu li isso, me remeteu muito a essa questão de como a nossa família é muito mais ampla do que a gente imagina. E Jesus, eu digo, a gente conversando uma vez num curso, um colega falou uma coisa muito bacana, né? Por que Jesus não discriminava ninguém? Porque ele olhava para aquelas pessoas não pelo personagem. Ele não olhava para o personagem, ele olhava para o espírito. E ele entendia que aquilo era apenas um momento daquela pessoa, né? Que ele estava vivendo aquela situação naquela encarnação e que aquilo fazia parte do aprendizado dele. E com esse olhar de espírito, né, ele entendia que a família dele ia muito além. E como ele nunca perdia nenhuma oportunidade, né, de ensinar, ele se utilizou aí, é óbvio que ele amava a mãe dele, isso, né, mas ele se utilizou dessa forma para falar: olha, minha família são vocês. São todos vocês.
A verdadeira família é universal, pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio gerador e mantenedor. Nascidos para o amor, unimos-nos em grupos, que a cada encarnação amplia seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família espiritual. A evolução ocorre em grupos. Todos nós fomos criados da mesma forma, não é verdade? Quem lembra como é que nós fomos criados? Nós iniciamos como? Como? No princípio. Volta lá para a aula. Volta lá para as primeiras aulas. Aula de espíritos. Big Bang, sim, mas fomos criados por Deus como princípios espirituais, simples e ignorantes. Está vendo? Eu devia falar, certo? Todos fomos criados iguais, com as mesmas oportunidades. E por que somos diferentes? Pelas nossas escolhas. Só isso. Fazemos escolhas diferentes. Mas somos todos iguais. Viemos todos do mesmo princípio. Somos mantidos pelo mesmo princípio. Lembra da lei de igualdade? Se eu chegar aqui e abrir a barriga de cada um de nós, independente da cor, da raça, do nível social, vai encontrar tudo igualzinho. Igual. Certo? Então, somos todos iguais. Na verdade, somos uma grande família, né? Gente, a família tradicional mudou muito. A gente até conversou um pouquinho sobre isso aqui rapidamente. E quais os fatores que vocês acham que contribuíram para a mudança dessas famílias? Eu vou pedir um pouquinho mais de água. Né? Pode botar ali do filtro mesmo. O que vocês acham que influenciaram para essa mudança desses vários formatos de família que existem hoje? Vamos pensar. Tem vários fatores aí. A ida da mulher ao mercado de trabalho em um grande volume, né, que a necessidade financeira levou, que a necessidade das mulheres irem ao mercado de trabalho, para mim mudou bastante a estrutura familiar. Porque a gente observa muitas vezes a estrutura familiar formada de avós e netos, não mais de pai, mãe e filhos, né, e assim sucessivamente, né, vai se modificando bastante por conta da saída, né, da mulher no mercado de trabalho. Perfeito. O que mais? Esse é um fator, sem dúvida. O que mais? Tem outras coisas. Nossa, que silêncio. Eu acho que a própria evolução também, porque eu acho que ao longo dos anos as pessoas começaram a ser mais autônomas na sua vontade, no seu desejo. Então, tipo, antes você era regido por vários dogmas e preceitos, precisava se casar, uma família heteronormativa, e hoje não, hoje você faz o que lhe faz feliz, o que lhe traz essa necessidade de estar feliz e estar bem com aquilo. Então, se a mulher antes não poderia ser separada, porque ela teria um desprestígio, hoje ela se separa. Hoje a gente tem vários casais homoafetivos tendo família. Então, eu acho que a busca pela autonomia e pela felicidade individual fez, para mim, uma evolução, entendeu? Bacana. Bem isso também. Tá vendo como sai? Bem isso mesmo. Aqui, ó. O entendimento também ao não preconceito. Um entendimento também ao não preconceito racial. A luta, né, que até hoje, a evolução com isso também, pelo menos o entendimento que a gente tem e que a gente tenta pôr em prática sempre, e que as pessoas vão aprendendo, né, cada vez mais sobre isso também. Sim.
talvez essa questão do preconceito, né? Existe hoje uma consciência muito maior do que era antes, né? Tudo antes era colocado sempre naquela caixinha, né? Se saísse daquilo ali, não era normal. O normal era um papai, era uma mamãe, né? Esse era o modelo de família, mesmo que essa família fosse um caos, mas era a certa, era a correta, né? Então, o que será um modelo ideal de família? Não seria onde rege o amor? Será que não é isso, né? Você quer falar, né? Me lembrei também de uma outra constituição de família, né, que são os pais solteiros, né, que a gente observou muito, né, que era algo muito difícil. Mãe solteira já era algo que se via com mais facilidade. E hoje em dia a gente percebe também pais solteiros, né? Então é uma família diferente. Sim, sim, né? Sim, mãe solteira, pai solteira, né? É um tipo. Duas mães, dois pais, sabe? Sei lá, 2 pais, 2 mães juntos, nem sei. São tantos modelos hoje diferentes, né? E que hoje, felizmente, né, embora ainda precise muito ainda evoluir, né, você já tem uma aceitação muito maior, as pessoas já entendem isso de uma forma diferente. Você, por exemplo, tem hoje possibilidade de casais homoafetivos adotarem filhos. Antes era um problema, hoje você consegue. O que é melhor? Essa criança ser criada num orfanato ou ser criada num ambiente de amor, onde ela vai ser recebida, vai ser cuidada, vai ser alimentada? O que vale aí? O que é realmente o real valor, né, do que é uma família, de fato? A liberdade sexual tem muito a ver, até inclusive, do que você falou. Hoje já se aceita as formas de amor de uma maneira muito mais tranquila, né? Adenauer fala, né, que Deus foi muito econômico nos nossos corpos. Eu dei risada quando ele falou isso, porque só deu a possibilidade de ser homem e mulher. E aí, esse espectro que está entre um e outro, que é o espírito que vai e vem, que ora é homem, ora é mulher, ele tem todas essas energias dentro dele, gente. Ele tem o feminino, ele tem o masculino. E aí, cadê? Aí ele fala que foi muito econômico, né? Mas o binarismo, assim, essa questão, para nós aqui é necessária porque a gente precisa se reproduzir. Então, foi feito dessa forma, por uma questão de reprodução. Espírito não tem sexo. Ele se manifesta na energia que ele quiser, porque ele trabalha com as duas energias. Quando a gente entender que tudo isso está dentro de nós, né, a gente vai compreender melhor aquilo que a gente entende como diferente, como padrão, como quem está dentro da caixinha. A liberdade sexual. E aí essa liberdade sexual tem a ver com a própria liberdade da mulher, que hoje não se vê, como ela falou, eu tinha que casar, né? Era pecado. Né? A mulher ter relações fora do casamento era pecado. Era errado. Né? Eu me relacionar e me interessar por uma outra mulher era um horror. Um outro homem por um outro homem, pior ainda. Né? E hoje, né, embora ainda exista muito, e a gente precisa ainda muito evoluir enquanto sociedade, mas pelo menos se fala sobre isso, se combate isso. Isso é um sinal da mudança da sociedade, da atualização da sociedade. Okay? E isso é gerado pelas famílias, né? Olha esses modelinhos de família mostrando para a gente que o amor é possível, independente do seu gênero. Mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho se abriu muito para a mulher. A mulher ela foi em busca do... Então, aquele modelinho em que o homem saía, ia para a rua trabalhar, ser o provedor, né? O que mantinha a casa, mantinha a família, e a mulher era que ficava em casa, ela tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Para quando o homem retornasse, ela está lá, tudo bonitinho. O trabalho dela era esse, embora não fosse remunerado. Né? Vamos falando aqui de passagem, né? Quase escravo. Eu tenho uns modelinhos aí que mais antigos, daí você pega a avó e algumas mães aí que era cruel o negócio.
Eu realmente nasci na época certa, porque eu acho que eu ia ser muito rebelde, viu? Porque não dá, não. Então, o mercado de trabalho fez isso, realmente. A mulher tem que ir para a rua, ela precisa, inclusive por uma questão econômica mesmo. Hoje, a situação não é fácil. Não é confortável você ter você querer manter uma mulher dentro de casa com um monte de filho, né? A gente precisa manter a família. Então, a mulher passou também a prover, né, o dinheiro da casa, né? Relações sociais, amigo, trabalho, a religião também influenciam nos modelos. Muitas religiões, né, um pouquinho mais radicais, fazem a contenção das famílias ainda em modelos mais tradicionais. Outras já não, né? Muito pelo contrário. Os tipos de relações que você tem, os convívios que você tem, também influenciam no seu tipo de família. Né? Vamos ver mais. Meios de comunicação. Vocês concordam com isso? Hoje a comunicação é instantânea. Hoje você tem o mundo na palma da mão no celular. Então, as coisas já não são tão veladas, tão escondidas. Hoje você tem um pouco mais da realidade, embora às vezes a notícia chegue distorcida, né, para a gente, mas você tem acessos que, por exemplo, nossos avós, nossos pais não tinham. Não tinham. Você sabe o que está acontecendo no mundo, você sabe o que está acontecendo na cidade onde você mora, no país que você mora. Longevidade também, né? Hoje você vê, né? Os idosos estão vivendo mais. Então, na família, fazem parte da família. Você vê muito mais aquela família estendida já, com os pais mais idosos ali, os avós, né? Convivendo na família. E a permanência com os pais, né? A gente tem um fenômeno agora que os filhos já ainda homens, mulheres, né, já adultas e ainda permanecem no ninho, né? Isso é muito comum mesmo, certo? E aí tem as várias famíliazinhas também, os meus e os teus e os nossos, né? Eu me separei, tenho meus filhos, você se separou, tem seus filhos, e a gente se junta e ainda tem os nossos. Aí aquela família bem heterogênea, né, bem interessante, né? Tem até um filme muito, muito antigo, acho que é do tempo da minha avó, um filme que fala que é justamente, acho que os meus e os teus e os nossos. Os conflitos de uma família, né? E eles tinham, cada um, que era numa época que tinham muitos filhos, né? Então, ele tinha muitos filhos, ela tinha muitos filhos e ainda tiveram os deles. É bem legal esse filme. É antigo, mas é bacana. Então, a família tradicional dá lugar a múltiplas possibilidades de associação para a constituição de uma experiência afetiva. Não importa qual seja esse tipo de experiência familiar. O que importa é o que ele está vivenciando nessa família. É isso que vai importar. Qual é o modelinho dela? Não. Aí a gente volta para aquele quadro, né? Aquelas duas imagenzinhas, né? De fato, eu estou vivendo uma experiência afetiva ou eu estou cumprindo simplesmente obrigações, cumprindo papéis? Então, aqui eu achei interessante aqui, porque tem várias familhinhas aí, né? Tem até com pet, a família com pet, né? Porque eu digo assim, pet para mim faz parte da família hoje, né? Eu tenho uma cachorrinha lá em casa que ela tomou conta, né? Ela quase que dita as regras da casa. Tanto que a gente ama, né? E gosta, né? E aí você tem 2 pais, 2 mães, né? Com filho, sem filho, pessoas mais idosas também, esse papel do avô, né? Tá ali. 2 velhinhos, né? Só a mãe, só o pai. Achei bem interessante. E agora a gente vai falar um pouquinho das dimensões, né, da vida nos papéis que cada um de nós, dos papéis que são desempenhados na família, certo? Vamos lá. Eu tenho a dimensão filial, a dimensão maternal, paternal e essa dimensão que pertence a outros familiares. Cada dimensão dessa tem uma atuação dentro da família, né, que são pilares. Gente, eu não sou terapeuta nem psicóloga, viu? Então, qualquer pergunta vocês façam para ela ali, que ela está mais habilitada do que eu, viu? Se tiver alguma coisa errada, você grita, viu?
Bom, na dimensão paternal, quando a gente pensa no paterno, a gente pensa assim, né? Pai, né? Aquela coisa do respeito, né? Aí vem dos limites, o pai que dava o limite, né? Lucidez, segurança. Né? Eu tenho isso muito, muito definido. Na minha vida, isso foi muito bem definido. Meu pai não dava um tapa no filho. Nunca apanhei do meu pai. Aliás, não. Eu levei uma chinelada, que até hoje eu lembro. Porque, como ele não fazia isso, minha mãe não, que ficava com as 3 crias correndo, às vezes estavam demais, às vezes ela chinelava, né? Um e outro, porque ela não estava aguentando mais. Mas meu pai não batia. Mas você quer ver uma coisa interessante? Quando falava assim, minha mãe chegava quando ela não estava aguentando. Se vocês não pararem, eu vou contar para o seu pai. Meu Deus, era um horror. Se alguém já teve essa sensação, era um horror, como se meu pai fosse fazer alguma coisa. Nunca fez nada. Mas o simples fato da presença, da figura, do que ele representava, era exatamente isso aqui. Era o limite, né? Que era muito difícil para a mulher colocar isso, às vezes, né? Para a mãe colocar. Então, era bem engraçado. E assim, ó, lá em casa, a fama de ruim era da minha mãe. Agora, olha que coisa antagônica. A fama de ruim era da minha mãe, claro. Ela estava ali no papel de educar, de toda hora chamar atenção, de chinelar o bumbum da gente de vez em quando. E meu pai não, ele chegava do trabalho, só carinho, né? Claro, não passou o dia inteiro, né, com as crias enchendo a paciência. E aí, e meu pai era o bonzinho. Meu pai era assim bonzinho, mas a gente tinha medo que minha mãe contasse alguma coisa para ele. Olha que interessante, o que é, ó? Como trabalha nosso psiquismo, né? A maternal. A gente, quando pensa em mãe, pensa em amor, cuidado, proteção, né? Aquela coisa mais sentimental. Né? Proteção, é a mãe que alimenta, que nutre. Né? Essa é a relação que a gente tem com a mãe. A filial, né? Que é justamente essa questão do respeito, da compreensão e da responsabilidade. Porque eu coloquei essas 3, depois eu vou justificar aqui. Né? Porque nós temos, enquanto filhos, papéis dentro da família também. E esse papel, para mim, é justamente o respeito pelos pais, pelaquela vida, por aquela conduta deles. Né? Porque às vezes a gente julga, né? Essa vida do meu pai e da minha mãe, mas foi a vida deles. Eles construíram dessa forma, construíram a família, educaram seus filhos. Quem sou eu agora, enquanto adulta, de julgar se a forma deles viver é correta ou não? Para eles está correta. Né? Então, esse respeito, a compreensão e a responsabilidade. Né? E os familiares, eu digo assim, que primo, tia, assim, é o apoio, né? A compreensão, aquele que está tudo no... Tipo o oba-oba, que você vai e conta para um primo, se desabafa com a madrinha, vai lá, abraça, acolhe, né? Porque não é a mãe mesmo, né? Só vai fazer o dengo. Então, é um papel bem legal também que os outros familiares têm, né? Na família. A falta... Quando falta essa dimensão paternal na vida, quando isso não é bem resolvido, bem estruturado, quais são as consequências disso? É a falta de respeito à autoridade, falta de disciplina e falta de limites. É preciso, o limite é algo importante. Né? Na maternal, a pessoa vai ter dificuldades afetivas, de se sociabilizar e carência emocional. E aí eu lembrei de uma reportagem que eu vi há muito tempo, no Fantástico, muito tempo mesmo, de adolescentes falando sobre as mães, da relação das mães. Né? E aí uma adolescente estava dando depoimento o seguinte: minha mãe sempre foi minha amiga, igual minhas amigas. Então, minhas amigas chegavam aqui, ela recebia super bem, falava das mesmas coisas, estava sempre atualizada, não me criticava, não me cobrava, eu podia fazer o que eu queria. Aí você olha assim, poxa, um sonho de mãe, né? Então, para o adolescente, é um sonho de mãe. Não faz nada, não enche minha paciência, diz a verdade. Aí, para a surpresa de todo mundo, ela chegou e virou para a mãe dela, no ar, e disse assim: só que eu senti falta da minha mãe.
eu queria uma mãe, porque amigas eu sempre tive. Eu queria uma mãe que me dissesse não, uma mãe que me desse limites. Eu senti falta de uma mãe. Olha que coisa forte, né? Então, são os papéis, né? Então, a gente não tem que ser amiguinhos, não é isso, no mesmo nível, não. A gente tem que ser amigo, sim, é óbvio, mas saber que o seu papel é o papel de mãe. E o que ele representa para essa pessoa. Ou para essa menina, o que representou a falta. Ela dizia que era falta. Tem uma questão, né, da maternidade em parceria. Então, assim, uma mãe pode ser amiga, pode ser parceira, mas uma amiga nunca vai ser mãe. Exatamente. Então, desequilibra. Verdade. É bem por aí. E ela assumiu o papel de amiga, não foi de mãe. Foi bem bacana. Obrigada aí pela... E aqui, quando eu falo da responsabilidade, e boto essas duas mãozinhas aí já envelhecidas, e aí faz parte aí do papel do filho cuidar dos seus pais, olhar para seus pais, manter os seus pais na necessidade, prover de suas necessidades. Por quê? Porque quando você nasceu, você só está vivo aqui porque teve quem lhe cuidou, limpou seu bumbum, lhe alimentou e lhe vestiu. Porque se você tivesse chegado no mundo e tivesse sido abandonado, você morria, porque o ser humano é um animal que não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa desses pais. Então, por isso que eu digo que, independente da relação, você está aqui, porque eles receberam vocês, eles aceitaram vocês na família, né? E criaram, nos colocaram, né? Eu digo eu também, né? Que eu tenho pai e mãe, e é importante que a gente também aprovei. E no próprio Evangelho diz que não basta simplesmente dar um lugar num prato de comida, e não. Que a gente deve prover com atenção, com amor, com cuidado, com lazer, com tudo que eles fizeram para a gente da mesma forma. Então, aonde anda a nossa responsabilidade com os nossos pais? Que filho eu sou, né? Bom, a família também passa aí pelas... É um núcleo importante, porque a gente tem várias necessidades aí com a vida social. Não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais senão pelo convívio social. Você cresce só, você pode até aprender alguma coisa, mas você... Vamos combinar que a gente aprende muito mais com o outro, né? No embate com o outro, na dificuldade, de aprender como atravessar as dificuldades. Saber olhar para o outro e entender como é que eu vou me relacionar, né? É o jogo do amor, da amizade, né? Tudo, toda a vida profissional é em sociedade que, de fato, a gente dá saltos na nossa evolução, né? Com o convívio social. E a gente volta para a família por quê? Porque é o primeiro pilar. É a primeira educação do espírito, que vai sempre refletir o que a gente estava falando na sociedade. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e felicidade de todos que a compõem. Sem a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria. Claro, se sou eu, somente eu, tudo eu, e finalmente eu, realmente, a gente se embrutece, né? A gente não consegue ser maleável, a gente não consegue olhar para o outro, a gente vai ter mais dificuldade de se relacionar. E a família, novamente, tem um papel importante na nossa educação, nessa transmissão de valores, né? Nós temos deveres para conosco e para com a sociedade, né? Para com o outro, vamos dizer. Quais são os meus deveres comigo mesmo? Eu ter amor ao trabalho. A gente teve aqui uma lei de Deus que chama-se trabalho e progresso. O trabalho é importante para a vida do homem, para o crescimento do homem, para a evolução do homem, né? O trabalho é que gera o nosso progresso. Dizem que quando a gente trabalha no que ama, a gente não trabalha um dia, né? Quando a gente faz o que ama, não trabalha um dia da vida, porque você acorda motivado. Será que hoje o trabalho que eu exerço me motiva? Será que eu levanto assim com aquela vontade de dizer, poxa, eu vou hoje produzir,
Eu estou feliz onde eu estou. Estou realizado com a profissão que eu escolhi. Então, amor ao trabalho é importantíssimo. Senso de responsabilidade, eu acho que isso aí é válido em qualquer momento, em qualquer hora, né? E esse senso de responsabilidade passa, inclusive, das nossas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável de viver o que eu vivo hoje. Eu sou responsável de estar onde eu estou hoje. Se eu estou bem, eu sou responsável por isso. Se eu não estou bem, eu também sou responsável por isso, né? Temperança. Controle emocional, né? Isso, às vezes, de vez em quando, é difícil, né? A gente dá uma surtadinha de vez em quando aí. Deveres para com os outros. Cortesia, generosidade, lealdade, honradez, tolerância e tantos outros aí a gente pode estar colocando. E é um exercício de crescimento nosso, porque se eu consigo passar tudo isso, devolver tudo isso para a sociedade, significa que eu já integrei isso dentro de mim. Então, o exercício nosso aí também é adquirir aí todas essas qualidades. E quanto maior o cumprimento dos deveres, menor serão os atritos e mais harmoniosa será a sociedade, é claro. Quanto mais eu pratico a generosidade, quanto mais eu respeito, quanto mais eu entendo, menos atrito eu vou ter. Mais harmoniosa, né, vai ser a sociedade. Você tem aí, já tem aqui no nosso planetinha, nós temos sociedades bem já mais estruturadas, né? Pronto. Aí a gente chegou aqui, vida 2. O que a gente quer falar aí sobre a vida 2? Na terça-feira, meu marido e meu filho trabalham no básico também, na terça, na turma de terça. E a gente estava aqui, e eu estava dando essa aula. É engraçado que estava meu filho em pé e o marido ali, né? E aí, quando chegou nesse quesito assim, vida 2, aí eu coloquei o seguinte: planejamento do futuro, da importância do planejamento no momento em que você diz, eu vou casar, vou juntar minhas trouxinhas, seja lá o que for, para constituir uma família. Nesse momento, a gente precisa, no mínimo, de planejamento. Por quê? Porque não é só de amor que a gente gente não vive, né? É uma parte muito boa, maravilhosa, mas tem um material. Eu vivo na matéria, eu preciso ter uma casa, eu vou precisar comer, depois eu vou ter filhos, eu vou ter que ter como manter esses filhos. E aí eu virei para o meu marido e me dei conta que a gente não planejou patavina nenhuma. A gente só queria saber que queria casar. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. Casei, sabe? A gente não planejou nada. Isso foi bom? Não. Porque a gente teve muitos percalços na vida da gente, porque a gente não planejou absolutamente nada. A gente só sabe que se apaixonou, né, loucamente, e casamos. Não planejei nada. Aí ele começou a rir. Ele falou, a gente não planejou nada mesmo, né? Mas isso é importante, gente. Hoje a gente vive com muito mais informação, com muito mais acesso, o mínimo de planejamento, né? Porque você vai formar uma família, depois você vai ser responsável por outras pessoas. Então, se planejar é muito importante. Faz parte, né? E aí tem um livro com esse nome, de Hermínio de Miranda, que nossos filhos são espíritos. Você lê aí para mim? Nossos filhos são espíritos. Esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhes proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar. Têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências e a que aportam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Miranda, 2019, 12. Eu adoro a citação. Eu achei muito lindo isso, porque
A gente não para pensar, né? Ele não vem numa página em branco, não é um livro sem nada escrito. Ele vem com a história dele, né? E quando você para pensar, a gente não olha para os filhos da gente dessa forma. A gente olha como se fosse ali, começou agora, naquele momento. E não é. Né? E é muito fácil da gente entender isso quando chega a adolescência, pré-adolescência e adolescência. Porque se vocês lembrarem da aula de processamento da reencarnação, a reencarnação a nível psíquico mesmo, ela só finaliza nesse período aí. A puberdade, por aí, que o espírito tipo cheguei. Agora eu quero tomar minha vida, e começam os conflitos. Porque daí ele já quer discordar do pai, já quer fazer as coisas diferentes, vem aquela fase de rebeldia, porque é o espírito tomando o espaço dele e dizendo, não, eu quero levar minha vida, eu tenho meu propósito, eu tenho minhas vontades, eu tenho os meus desejos. Né? E fica mais fácil da gente entender esse período se a gente compreende que os nossos filhos já vieram com a sua história e que vai chegar um momento em que ele vai querer se desprender da história dos pais para viver a deles. E eu acho isso fantástico. Então, eles já vêm. Quando fala aqui para mim, eles não estão eles estão renascendo. Eles não estão apenas nascendo. E você aceitou esse espírito na sua família e você tem, sim, a responsabilidade de educar, de criar, de prover, porque foi uma escolha sua também. Então, Deus nos coloca eles assim, é uma responsabilidade muito grande você receber um espírito encarnado que já vai vir com essa história, que vai ter conflitos com você e que a gente vai amar loucamente, né? Porque é uma coisa assim que não tem explicação. Então vamos lembrar aí que nossos filhos são espíritos. Aí a gente para pensar o desafio que é para o espírito esse processo de idas e vindas, reencarnar e encarnar, desencarnar, reencarnar e desencarnar. Pare e pense. Toda vez que a gente reencarna aqui na Terra, a gente volta do zero do ponto de vista, eu estou falando material. Você nasce pequenininho, você vai ter que aprender a andar, você vai ter que aprender a falar, você vai ter que aprender a limpar o bumbum, você vai ter que aprender a comer sozinho. Depois você vai crescendo, vai passar pela infância, vai ter que ir para a escola novamente, aprender a ler, escrever. Né? Se você quiser seguir esporte, vai ter tudo de novo, as habilidades, adquirir habilidade. Vai passar pela aborrecência de novo. Vai se apaixonar mais de uma vez, vai se decepcionar. Tudo novamente. Olha que escola, olha que exercício, inclusive, de humildade. Você vir para como se fosse a estaca zero aqui na Terra, para aprender tudo de novo. Tudo para que você, né, escreva uma nova história aqui. Então, você começa tudo zerinho nesse sentido, não enquanto espírito, mas essas experiências é dado para você uma página, uma tela em branco para você pintar da forma que você quiser. É você que vai fazer a sua história. E aí a gente pensa aqui. A criança tem de fazer o reaprendizado da vida, nas condições em que renasceu. Terá de se familiarizar com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Então, é tudo de novo. Né? Se bem que as crianças, acho que 2 aninhos, estão mexendo no celular melhor do que eu. Eu já chego com os dedinhos. Né? Já vê os dedinhos assim, já vem tudo com chipzinho na cabeça. Então, é só para a gente ter esse outro olhar aí, né? Para os filhos. E aí eu volto de novo para os nossos pais. Será que a gente pensa que os nossos pais são espíritos? A gente também não lembra disso, né? Que tem a sua história, que tem as suas dificuldades, que às vezes aquela forma de ser você nunca entendeu, mas tem um porquê, que já vem, né, de longas datas. Então, é bom pensar que nossos pais também são espíritos.
Aqui a gente reforçando a questão da educação, né? A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizado pela reencarnação. Muitas vezes perdidos, sem limite, necessitando de orientação e acolhimento. E muitas vezes você olha aquela família extremamente equilibrada, aí o pessoal fala da tal ovelha, né? Preconceituosamente dizendo que é negra, né? Que eu falo, a ovelha negra da família. Não tem nada a ver com aquela família. Está fazendo o que ali? Se ele está ali, o aprendizado é para ele e para a família. Mas já pararam para pensar que aquela família pode ter se disponibilizado a receber essa pessoa para que, no equilíbrio dela, na harmonia dela, possa ajudar ele? E quantas vezes é o contrário? Que a família é um tumulto e tem alguém que é o equilíbrio em pessoa. Será que aquela pessoa não se disponibilizou a estar ali para ajudar aquela família? Aquelas pessoas? Então, começar a abrir um pouquinho a mente para o que são essas pessoas e o que elas representam dentro da família. Cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos. A escola não substitui a família, nem os pais devem transferir seu dever de educar e ensinar aos espíritos colocados sob sua guarda por Deus. Ok? Isso aí é bem para... Parente de hoje, amigos ou inimigos do passado, tem de tudo na família. A gente tem amores, a gente tem afetos, desafetos, tem de tudo. Tem inimigos mortais, às vezes. Às vezes você vê que às vezes tem irmãos que não se suportam, muitas vezes se trata disso realmente, pessoas que tiveram grandes diferenças em outras vidas e que às vezes não estão dando conta mesmo. Então, na família tem de tudo. E eu lembro, quem aqui já assistiu A Grande Família? A Grande Família é um exemplo, para mim, assim, fantástico de todo tipo de gente que nasce numa família, né? Aí eles têm um pai, né, que é extremamente sério, simples, né? Ele é funcionário público, não aceita suborno, não faz nada, tudo dele é certinho, né? Aí entra um Agostinho Carrara na vida dele, né? E acaba que todas as falcatruas que ele queria fazer acabam nunca dando muito certo e sempre tem uma base que é a base dessa família que vai impedindo, né, que vai segurando ele para não conseguir, né, concretizar, né, as suas falcatruas. É muito... Então, olha qual o papel desse pai, qual era o papel daquela mãe, né? Aí o filho preguiçoso, a filha, né, que era toda patricinha. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de provas. Então, às vezes, é as provinhas que a gente precisa passar, que nem na escola, né? A gente não tem uma provinha para passar de ano. Muitas vezes a gente tem que voltar aqui para ter umas provinhas para ver se passa aquela etapa da vida, né, e segue adiante. Aí tem no Evangelho e Família de Adenauer, ele fala que ausentar-se da família sob o pretexto de que é diferente dos demais, como quem convive, é diferente dos demais com quem convive, é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. Claro que se a gente está aqui para um aprendizado mútuo, se eu abro mão disso porque eu não dou conta, ou porque eu não quero, né, não quero ter esse embate, eu não quero me expor, eu não quero passar por isso, tudo bem, é um direito do espírito. A gente sempre tem o livre-arbítrio, a escolha, sempre a escolha, mas é uma oportunidade desperdiçada na encarnação, né?
Então, quem sabe não é melhor olhar, tentar compreender o outro, tentar ter o melhor convívio possível, né? E essa citação de Luiz Veríssimo eu achei muito bacana. Você ler para mim? Família. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Luiz Fernando Veríssimo. Achei muito legal, né? A colocação dele. E eu acho que tem tudo a ver, inclusive do nosso ponto de vista espiritual, vendo isso, né? Bom, gente, essas são as referências, né, utilizadas para fazer a aula.